Fala nação, tudo beleza? Antes de começar o vídeo, queria só pedir a vocês que curtem o nosso conteúdo, que façam algo bem importante que vai nos ajudar muito, que seria se inscrever em nosso canal, ativar o sino para não perder nenhuma novidade, deixarem um like para o YouTube entender que vocês curtiram o vídeo e querem continuar recebendo conteúdo como esse, e por fim, que vocês comentem também o que vocês acharam. Isso vai contribuir bastante para o crescimento do nosso canal e para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Feito isso, vamos pro vídeo. Responde aí, Breila. Então, mas dá para fazer. O Flamengo teve, em alguns momentos, uma instabilidade de jogadores. Everton Ribeiro viveu o melhor ano da carreira dele no ano passado? Não. De longe, teve irregularidade. O Bruno Henrique, em alguns momentos, teve problema com lesão, chegou a jogar até muitas vezes no sacrifício. Então, diante do que é o calendário do futebol brasileiro, se pode pensar num Flamengo que tenha, como uma cartada, como uma alternativa, ter o Pedro como titular. E por isso eu vejo que o Paulo Souza ganha pontos quando de cara já assume o compromisso de falar, opa, é um trabalho meu buscar um espaço maior para o Pedro. Então, porque de fato, o treinador competente, um treinador capaz, consegue conciliar muito bem as características do Pedro com o do Gabigol. Que o Gabigol, a gente fala, o Gabigol é centroavante. O Gabigol começou como um jogador de ponta. Ele tem esse recurso também de jogar por ali, de finalizar de longa distância, tem velocidade. Então, nesse aspecto, o Gabigol saindo da área, ele não perde poder de fogo. Pelo contrário, ele se associando ao Pedro, ele pode potencializar coisas que ele já tem, principalmente para chegar de frente para finalizar. Então, acho que o grande desafio do Paulo Souza é esse, ser o técnico, o primeiro que vai conseguir ter uma formação, ter uma cartada de titular com Pedro e Gabigol. Não precisa ser em todos os jogos. Não, o Everton Ribeiro precisa ter cadeira cativa no time? Não precisa, é um jogador importante. Dependendo das partidas, a característica do Pedro pode casar melhor. A questão é, para mim, o Renato e até o Rogério foram muito deterministas nessa questão. Não dá para jogar. E o próprio Domi chegou a ser flexível. O Domi, não, dá para pensar. Se não me lembro, no jogo da Libertadores, que o Domi era o técnico do Flamengo, no Maracanã contra o Del Valle, os dois saíram jogando juntos e o Flamengo fez uma boa partida. Então não é inviável que os dois joguem juntos. O que não pode acontecer é que o treinador simplesmente não considere essa possibilidade. Pela qualidade que os dois têm, pela inteligência de jogo, eu vejo que é uma obrigação pensar no Pedro com mais tempo nesse time. É um desafio para o Paulo Souza, o Prates? Ele tem que tentar isso? Ou do jeito que está, tudo bem? Não, eu acho que um dos desafios de qualquer treinador, William, é buscar alternativas para o melhor que o time esteja, né? Porque, assim, você está muito bem, resolve para hoje, resolve para amanhã, mas às vezes você pode encontrar mais à frente uma circunstância que você não está acostumado, ou que você não está treinado para aquilo. Agora, o Pedro não jogou tanto no Flamengo, porque, como falaram os companheiros muito bem aí, a concorrência é muito alta, a concorrência é boa, né? Então, assim, o Pedro já viveu fases em que ele parecia estar melhor que o Gabriel, mas o Gabriel é muito bom, né? Então, assim, não é que o Pedro não joga porque alguém pior que ele está jogando, não. Muitas vezes alguém melhor que ele está jogando. Mas é claro que o desafio do Paulo Souza também é observar a fase que cada um atravessa, é o que cada um pode oferecer em circunstâncias diferentes. Mas se você limitar a discussão a Pedro ou Gabriel, o Gabriel está à frente dele. O Gabriel tem no Flamengo uma história já muito rica, muito bonita, e o Gabriel é um jogador que finaliza muito bem e dá outras opções diferentes das opções que o Pedro, por exemplo, que é um centroavante, oferece. Né? O Pedro já resolveu jogos para o Flamengo, às vezes quando alguém não pôde jogar, ou às vezes quando ele esteve melhor que outros concorrentes da posição. Mas eu acho que é justificável o Pedro não ter tantos jogos assim. Ele está em uma posição que o Flamengo tem muita gente boa, muita gente que resolve muitas vezes jogos para o Flamengo. E aí, naturalmente, o Pedro no Flamengo enfrenta uma concorrência que ele talvez não enfrentaria em outros times, né? Como vocês citaram aí. Times que talvez não tenham um elenco tão farto, um elenco com jogadores da posição dele, que são tão bons como os jogadores que o Flamengo tem na posição. Então acho que é justificável, é compreensível. O Pedro estar 2 anos no Flamengo, mas não ter tantos jogos assim. Por quê? Quem joga é muito bom. E quando quem joga é muito bom não dá muita brecha, para ele jogar é cada vez mais difícil.
Porque precisa ver até quando vai... O Pedro tem sido muito consciente ali, a não ser aquele momento da Olimpíada que ele ficou aborrecido, né, de não poder ir, afetou um pouquinho lá o momento dele, mas ele tem sido muito consciente ali da situação dele, mas até quando, né? De novo, o que você falou, o torcedor do Flamengo vai xingar a gente, lógico. Tem que ficar os dois, vocês estão querendo tirar o Pedro. Não, você está analisando a situação do jogador. Ninguém está querendo tirar o Pedro. Pois é, você está analisando, tentando entrar na cabeça do jogador, que ele é um cara que almeja a seleção brasileira. Tá na cara. O jeito que ele ficou depois que não pôde ir para a Olimpíada, tá na cara que o Pedro almeja a seleção brasileira. Para ele ir para a seleção brasileira... Ele tem que jogar. Ele tem que jogar. Eu, como amante do futebol, eu torço para que o Pedro jogue mais. Também, ele é ótimo. Eu gosto de ver o Pedro jogar. Além de fazer gol, faz gols bonitos, sabe de jogar. Quando não faz gol, ele cria oportunidades para os outros, né? Tem um bom toque de bola, joga de cabeça erguida. É um centroavante raro hoje em dia. É uma pena que ele fique tanto tempo no banco de reservas. Tomara que ele tenha mais oportunidades. O grande problema, e aí eu citei o grande problema, é o Gabigol, mas não é só o Gabigol. É quando você fala, tá bom, o Pedro vai jogar e vai sair quem? O Breler citou um nome que muitos torcedores do Flamengo citam, que realmente caiu um pouco o rendimento, não tem jogado tão bem como jogava antes, que é o Everton Ribeiro. Mas é o Everton Ribeiro ainda, que também tem história no Flamengo, é um grande jogador e que continua sendo convocado para a seleção brasileira. Olha que curiosidade. Convocado para a seleção brasileira, o Everton Ribeiro. Está lá no grupo do Tite. Provavelmente vai à Copa do Mundo, não é certeza, mas tem grandes chances de ir porque não é a primeira vez que é convocado. Então, então vamos esquecer o Everton Ribeiro, vamos esquecer o Gabigol. Arrascaeta, alguma chance? Bruno Henrique? Nem pensar. É no lugar de um desses que ele vai entrar. Ou do Andréas Pereira e do William Arão? É que eu não vejo a coisa tão determinista de repente o Pedro virou titular, o Everton Ribeiro é reserva. Num time como o Flamengo, você precisa ter uma alternativa de ter os dois saindo. Como falamos do Ademir agora há pouco. Sim, Ele não precisa ser o titular absoluto, mas eu acho que precisa ter mais oportunidades de jogar mesmo. Ele teve poucas. Exato. E o Pedro, sempre que acionado, corresponde no Flamengo. O cara entrega gol, entrega presença de área, é muito competitivo. Então, um jogador como ele merece ser tratado como uma opção, como primeira opção em algumas situações. E há jogos em que o Flamengo pode jogar com uma característica diferente, que você vai talvez precisar de um pouco mais de velocidade pelo lado e nem tanto do poder de criação do Everton Ribeiro. Há jogos que você vai precisar poupar o Arrascaeta. Então, diante dessa possibilidade do que é a temporada, eu vejo que não dá para um técnico do Flamengo simplesmente descartar, não, Pedro e Gabigol não dá porque não jogam juntos. Espera lá, não é por aí, eles têm características que podem perfeitamente ser conciliáveis. A gente fala muito do Textor aqui, vamos falar hoje do Freeland. Freeland? Conhece o Freeland? Hã? Que coisa, hein? Tá demais o Botafogo, não? Fogão tá demais. Fogão poliglota. Freeland? Parece nome de brinquedo dos parques da Disney. Freeland. Fila pro Freeland, cara. Freeland tá demais. Diretor do Botafogo, hein? Eduardo Freeland. A gente não tá rico. As pessoas que estão comandando o clube hoje estão